Olá, hoje eu vou contar a história real de um erro grave de projeto que eu presenciei alguns anos atrás. É um erro especialmente importante porque é o tipo da coisa que a gente não recebe instrução sobre como enfrentar quando acontece no dia a dia. E muito menos recebemos instrução sobre como evitar esse tipo de problema. Então, assim, eu preparei aqui uma simulação. Eu quero te apresentar ela como se você estivesse vivendo a experiência que a pessoa que eu assisti passando por isso viveu quando isso aconteceu com ela. Vamos lá então? Imagina então que você fez o projeto desse edifício que está aí na tela. Tá? Eu fiz um edifício bem simples só para você entender o conceito. É um edifício de múltiplos andares com dois pavimentos diferentes. O pavimento tipo e um primeiro pavimento. Eu vou te mostrar em planta baixa para você entender bem direitinho, tá? Então o pavimento tipo está aí na tela, ele é todo simétrico. E o primeiro pavimento que é um pouco diferente, ele tem essa região aqui, ó, que eu estou circulando, que é um pouco diferente, tem esses furos e essa viga aí na horizontal que não tem no pavimento tipo, tá? Algo bem simples e bastante comum no dia a dia, tá? Aí você pegou, detalhou toda essa obra, mandou para a obra está lá executando o projeto. E até que um belo dia você recebe uma ligação e a obra pede para você dar uma checada no projeto. E ela fala o seguinte, ó: senhor engenheiro, a gente está aqui executando a obra, a gente notou que o P10 e o P11 são bastante parecidos, praticamente iguais. A gente queria que você checasse aí no seu projeto se a armadura desses dois pilares estão corretos. A gente quer saber se o P10 está com armadura a mais, se o P11 está com armadura a menos, se isso é assim mesmo, se a diferença existe, ou se tem alguma coisa errada aí que a gente precisa ajustar. Senhores, reparem na diferença de armadura. A gente está falando de 56% a mais de área de aço no P10. E o pior é que a obra tinha toda a razão de fazer esse questionamento. O pilar P10 e o P11 são simétricos, é o mesmo carregamento. O que teria levado ao detalhamento do P10 ser tão diferente do P11? O que você acha que poderia gerar uma diferença de dimensionamento tão grande assim? Olhando na perspectiva espacial, aí, no 3D, aqui está o P10 e aqui está o P11. O que, na sua opinião, aconteceu que gerou esse problema? Essa foi uma das primeiras vezes que eu vi esse erro acontecendo na vida real. Senhores, só existem basicamente duas coisas capazes de gerar uma diferença tão grande de dimensionamento entre dois pilares, tão parecidos. Uma é uma variação muito diferente de cargas. Não era o que estava acontecendo aí. As cargas eram praticamente iguais. A outra coisa que pode gerar uma diferença tão grande de dimensionamento de armaduras é a consideração de um comprimento de flambagem diferente para os dois pilares. E foi exatamente isso que aconteceu. O P10 aqui, ó, que eu estou marcando, ele estava considerado com pé direito duplo, ou seja, significa que nesse pavimento, no primeiro pavimento, nesse pavimento aqui, ó, que eu estou marcando aqui no desenho, esse é o primeiro pavimento. Nesse primeiro pavimento, o P10 foi considerado totalmente destravado. Não tem nada segurando esse pilar nesse pavimento aqui. E o P11, por sua vez, ficou com a condição default do programa. Ou seja, o programa resolveu como ele achava que deveria ser. Como ele está programado para fazer no automático. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho melhor isso num 3D aqui. Ó. Vamos lá no próximo slide. O que aconteceu foi o seguinte, ó. O P10 foi considerado travado na base e no segundo pavimento. Ou seja, foi considerado que o modo de flambagem do pilar P10 nesse trecho seria assim. Já o P11 foi considerado travado no segundo pavimento
no primeiro pavimento e na base. Ou seja, foi considerado que o modo de flambagem desse P11 seria assim. Senhores, isso muda brutalmente o dimensionamento desses dois pilares. E qual é o correto? O que está em jogo aqui é a capacidade dessas vigas do primeiro pavimento de travar os pilares na horizontal. Reparem, ó, essas vigas que chegam nos dois pilares, tanto no P10 como no P11, elas têm uma baixíssima rigidez na horizontal. Ou seja, elas são muito deslocáveis na horizontal. Olhe lá na outra ponta das vigas, ó. Tem um balanço que também tem uma rigidez muito baixa nos dois lados. E ambas chegam em pilares que também estão livres para flambar do segundo pavimento até a base. Ou seja, querer considerar o P10 e o P11 travados no primeiro pavimento não é correto. Correto, de fato, é considerar o pilar destravado da base até o segundo pavimento. Ou seja, o dimensionamento do P10 estava correto. E o P11 estava devendo muita armadura. E por que esse tipo de erro acontece, senhores? Na minha opinião, a resposta para isso está nos automatismos de projeto. A gente se acostumou a lançar as coisas num programa, processar, modelar, receber um monte de informação de volta e precisa avaliar aquilo que precisa ser avaliado. Só que existem determinados casos que o programa não sabe resolver. E é fundamental que cada engenheiro conheça as limitações do seu programa. Isso que está acontecendo nesse caso aí que eu mostrei é uma limitação do programa. E se você não a conhece, você está fadado a deixar esse erro passar. E foi o que aconteceu nesse caso aí. E quais são as lições dessa história? Como é que a gente evita que esse tipo de coisa acontece? Bom, eu tiro dessa história aí pelo menos 4 lições que eu chamo de... que eu digo que tem um valor inestimável. Pelo seguinte, a primeira lição é que para muita gente, simplesmente conseguir visualizar o problema já é uma descoberta. Na minha experiência, em torno de 80% dos engenheiros estruturais que estão começando a trabalhar com engenharia de estruturas não conseguem perceber esse tipo de problema. Eles entendem os conceitos, sabem como que tem que ser, mas quando ele está começando a trabalhar com um programa, é como se ele tivesse tivesse acabado de entrar numa cabine de um avião, tivesse que aprender a pilotar. É muita coisa, é muita informação para aprender. Como é? Se ele não tem uma lista dos pontos fracos que o programa não sabe resolver adequadamente, ou que ele precisa da intervenção do engenheiro para fazer da maneira correta, ele vai deixar passar. Então, assim, se você quer saber um pouco mais sobre esse erro aí, lá no meu site, no estruturasegura.com.br, tem esse artigo aí para baixar. É justamente desse erro específico aí que trata esse artigo. Tá? E eu digo que esse erro é um dos mais graves que eu conheço. Não só pela gravidade dele, mas pela facilidade de passar batido por uma grande quantidade de engenheiros. Tá? Além disso, só para quem baixa esse artigo direto lá do site, na sequência, recebe mais 5 estudos de caso diretamente no e-mail em alguns dias. Tá? Então eu sugiro que você baixe o artigo direto lá do site. Se você tem o artigo, mas não baixou do site, baixa do site, que na sequência você vai receber mais 5 estudos de caso, tá? nos dias seguintes que você baixar o artigo. Também são erros muito graves e que vale muito a pena estar ciente, né? Segunda lição. Como que a obra detecta o problema e o engenheiro que fez o projeto não detecta o problema? Tem uma lição muito importante desse evento. Na obra, as armações dos pilares são físicas. Os caras montam a armadura lá e tem uma diferença de peso brutal entre uma e outra. Tipo, é explícita. O problema fica explícito. Quando o engenheiro está fazendo o projeto, ele está olhando só desenho. E se ele não está acostumado a procurar esse erro, e esse é um erro que precisa ser procurado, porque o programa não vai dar aviso nenhum sobre ele,
Se você não souber procurar esse tipo de erro, vai passar. E a lição, quando eu vi esse erro pela primeira vez lá atrás, quando estava começando a trabalhar com cálculo estrutural, a lição foi a seguinte: quando for revisar pilares, quando for revisar detalhamento de armação de pilares, compara armações de pilares aproximadamente simétricos e com carregamentos aproximadamente iguais. Então, se eu estivesse olhando para essa planta aí que está na tela, eu compararia, por exemplo, a armadura do P1 com a armadura do P4, a armadura do P2 com a armadura do P3 e assim sucessivamente. Compara, só para ter uma ordem de grandeza das coisas. Com o tempo, só de olhar para os pilares, você já vai saber mais ou menos qual é a carga que tem, a gente está chegando num pilar, só de olhar para o detalhamento. Isso é uma coisa que se ganha com a experiência. Que mais? Terceira lição, olhar para o processo de elaboração do projeto como um todo. Esse erro, quando que esse erro aconteceu? Qual teria sido o melhor momento para evitar que esse tipo de erro tivesse acontecido? A gente não tem treinamento para isso, a gente não tem instrução para isso. Se você olhar para a coisa como um processo, a gente pode olhar assim, por exemplo. Ó. Esse erro poderia ter acontecido na concepção, poderia ter acontecido na fase de compatibilização, poderia ter acontecido na fase de detalhamento, poderia ter acontecido em alguma solicitação de alteração de projeto lá depois que entregou o detalhamento. Em todas essas fases, esse erro pode acontecer e você precisa ter uma metodologia de trabalho que impeça que esse erro aconteça em cada uma dessas fases. Isso vai depender muito da maneira como você trabalha, de você olhar para a sua maneira de trabalhar e intervir onde for mais conveniente. E o que nos leva à próxima lição que eu também chamo de inestimável. À medida que você vai avançando no tempo, à medida que você vai ganhando experiência com o projeto, cada vez mais você vai descobrindo mais coisas que você precisa evitar, mais coisas que você precisa cuidar, mais tipos de erro e por aí vai. Uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: não confie apenas na sua memória. Quando você tem que entregar o projeto, muitas vezes o cliente está desesperado atrás de você. Você está debaixo de um estresse medonho. Nessas horas, sua memória fica comprometida, a sua capacidade de raciocínio fica comprometida, a sua capacidade de tomar decisões fica comprometida. E a melhor ferramenta que eu conheci até hoje para lidar com esse tipo de coisa é o que a gente chama de checklist. Crie os seus checklists de trabalho para cada etapa. Para concepção, para compatibilização, para detalhamento, para alteração de projeto. Checklist é algo para ajudar, não é algo para engessar o projeto. Então, assim, construa os seus. Coloque os seus aprendizados numa lista. Algo que você possa consultar justamente nos momentos em que a coisa estiver estressante. Para encerrar, senhores, hoje em dia eu vejo erros de projetos como tesouros. Aprenda a tirar proveito dos seus erros. Espero que esse erro tenha sido útil para você. Olhe para o seu processo de elaboração de projeto, crie os seus checklists. Não abra mão por nada dos seus momentos de checagem de modelo, dos seus momentos de checagem de detalhamento. Não tem nada que pague você poder encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Forte abraço e até a próxima.